Bom, novamente eu estou gravando para essa live para colocar também no YouTube. Bem-vindo, então, aqueles que vão assistir ao vivo e também aqueles que vão assistir gravado. Dando continuidade aos temas empresariais, né, dentro do enfoque sistêmico, hoje nós vamos falar um pouco sobre empresas familiares ou família empresarial, como alguns chamam, né? Seus conflitos, suas dificuldades, e, e eu tenho bastante experiência nesse campo, porque 90% das empresas, né, são familiares no Brasil. E elas têm grandes desafios para se perpetuar, né? Essa é a questão. Para ter continuidade ao longo do tempo. Então, para que isso aconteça, é necessário entender alguns procedimentos, algumas decisões. É preciso ter uma visão estratégica de médio e longo prazo. Além disso, é necessário também adotar alguns requisitos para que essa perpetuação ao longo do tempo aconteça. Bom, eu vou me apresentar, embora quem me segue já me conhece, eu sou o Luiz Pisol, sou consultor sistêmico, empresarial e estratégico. Eu já fui um consultor tradicional, já fui, né? E eu tive muitas dificuldades, né, como diretor executivo e também como consultor autônomo, em identificar muitos dos problemas de conflito, relacionamento e queda de desempenho das empresas, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e que há 12 anos, 13 anos eu venho aplicando nesse meu trabalho de consultoria sistêmica estratégica, que é o conhecimento sistêmico, que eu chamo também de inteligência sistêmica. A partir do momento em que eu também fiz uma formação em constelação sistêmica familiar, eu entendi que existe em todo sistema, seja ele familiar, seja ele empresarial, qualquer outro subsistema, uma dimensão sistêmica. E essa dimensão sistêmica tem que ser incluída, tem que ser considerada, por exemplo, no contexto de uma empresa, para a gestão. Então, aqui entra a minha missão, a partir do momento que eu peguei todo esse conhecimento e trouxe isso para dentro do contexto empresarial, dentro do sistema empresarial. Isso fez toda a diferença na forma com que eu passei a olhar a empresa, passei a cuidar dos meus clientes, a ajudá-los. Não só mais no nível de gestão, no nível estratégico, no nível operacional, técnico, mas também nesse nível sistêmico que 99% das empresas, repito, e eu falei muito isso na última live, desconhecem. E muito das questões, muito das dificuldades, muito dos conflitos que não são resolvidos, muitos prejuízos acontecem
por não ter esse conhecimento, por não incluir essa dimensão sistêmica na gestão da empresa. Então, nós temos um nível sistêmico e nós temos um nível de gestão técnica, estratégica, operacional. E olhando para essa dimensão sistêmica, da qual, vou fazer uma afirmação aqui, e eu valido isso, eu consigo validar isso através de diagnóstico, através da própria constelação empresarial. 90% dos problemas que a gestão não consegue resolver, 90% dos problemas que surgem, não sabe de onde, e que afetam, tangibiliza de forma negativa o resultado da empresa, tem causa sistêmica. E aí entra o papel do consultor sistêmico empresarial, que traz essa experiência, esse conhecimento para aplicar. Aqui, rapidinho, para vocês entenderem, uma empresa é um sistema, um organismo vivo, estou me repetindo, mas é para que aqueles que estão chegando agora nesse conhecimento possam entender, né? O que é essa inteligência sistêmica, essa visão sistêmica enxerga uma empresa, né? É um organismo vivo que tem consciência, que tem inteligências próprias e que dentro dessa consciência existe uma memória coletiva onde tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo e tudo que acontecerá estará gravado ali. Como uma computação em nuvem, exatamente assim. E o que faz um consultor sistêmico? Ele acessa essas informações. E dentro dessas informações, em cima de temas específicos, em cima de um olhar direcionado a um problema, a informação vem o que está por trás daquele problema. E geralmente é uma violação de uma das leis que atuam automaticamente regulando o próprio sistema. Então, aqui entra uma outra informação que muitos desconhecem, que todo sistema, tanto familiar como empresarial, como qualquer outro sistema, está submetido mesmo, está sendo regulado automaticamente por 3 leis sistêmicas que eu vou explicar daqui a pouco. E por ignorância, por falta dessa inteligência sistêmica desenvolvida nas pessoas da empresa, essas leis são violadas de forma até inconsciente, gerando sintomas, conflitos, tensões, afetando resultados da empresa. Então, a minha missão, seja ela empresa familiar, seja ela em qualquer outro contexto, é trazer esta visão sistêmica, essa inteligência sistêmica para dentro das organizações, para dentro das empresas. Essa é a minha grande missão, é aonde eu me identifico e aonde cada vez mais isso me motiva, faz meu coração cantar, e eu sei que eu tenho trazido muito resultado positivo para aqueles com as quais eu tive a oportunidade de contribuir e servir. Mas vamos falar sobre, nessa live, vamos abordar, então, do ponto de vista sistêmico, certo? Junto com alguns requisitos estratégicos de gestão operacional também. Muito bem. Muitos consultores, eu já fui um deles, né?
Os consultores são muito importantes para a empresa, muito, muito importantes. São mentores, são aqueles que estão fora do conflito, do problema, conseguem enxergar o problema de fora e buscar solução para estabelecer aquilo que precisa ser feito na empresa. E muitas vezes, aqueles que estão liderando no comando não conseguem enxergar porque está no meio da tempestade. Então, uma pessoa de fora, um consultor, um mentor, é muito importante. E eu tenho trabalhado, me relacionado com consultores tradicionais, né? Eu faço parte de um grupo também de consultores de alto valor, e ali eu estou devagar introduzindo também que existe uma dimensão sistêmica e que, se ela for olhada por um especialista, vai potencializar, na verdade, o trabalho desses consultores tradicionais que focavam em processos, pessoas, gestão. Eu até estou convidado por um desses para fazer uma palestra numa empresa de tecnologia no Sul, para apresentar essa visão sistêmica, para começar também, cada vez mais, aumentar esse conhecimento, para que permita às empresas avançar mais rápido, a tomar decisões complexas de forma mais assertiva, mais rápida. E eu vou explicar melhor isso. Então, uma empresa familiar ou família empresarial, é importante que, principalmente a empresa familiar, porque na empresa familiar, a gente entende o seguinte, que a empresa é uma extensão da família. E tudo que acontece na empresa afeta a família. E tudo que acontece na família afeta a empresa. Esse é um primeiro ponto sistêmico que a gente tem que considerar. Então, no meu trabalho, eu não consigo olhar só para a empresa. Eu também olho para a família, para as relações da família. Porque é fundamental que na família também essas leis estejam sendo vividas de maneira harmoniosa, que haja respeito pelo lugar de cada um, assim como numa empresa. Então, para garantir realmente a continuidade e o crescimento do negócio, construindo uma empresa familiar de alto valor, é muito importante esse olhar sistêmico, que antecede a gestão tradicional. Muito bem. Aqui eu faço uma pergunta para você que está me assistindo, para você que tem uma empresa, certo? Pequena, média, seja lá de qualquer tamanho, né? Porque, como eu disse, 90% das empresas no Brasil são familiares. E um dado importante, hein? 75% dessas empresas acabam encerrando suas atividades com a morte do fundador. E aí tem um aspecto muito importante, que é a questão da sucessão. Nós vamos falar daqui a pouco também. Então, 90% das empresas do Brasil são familiares, geram milhares, milhões de empregos, né? Movimenta essa economia. Olha a importância das empresas familiares no Brasil, né? O que precisa essas empresas? Tomar consciência, né? De que para elas se perpetuar, alguns requisitos são necessários, né? E eu vou comentar algum deles logo abaixo. Tem um ditado, né, que diz que a primeira geração constrói,
a segunda destrói. Por que que destrói? Não estava preparada, né? Não foi feito um plano de sucessão, a empresa não resistiu através daquele que foi o fundador a se profissionalizar, porque aí vai demandar uma mudança de, de identidade do próprio fundador, de sair daquele que é o fundador, o empresário, sair do operacional para ir no estratégico. E é difícil, porque eu lido com esse tipo de problema todo dia, né? E quando não tem um plano de sucessão, isso é muito sério, porque de repente falta o fundador. O que poderia ter sido planejado vira urgente. E o que vira urgente é péssimo, porque de repente não se tem solução, ou quando se tem uma solução, vai uma solução errada, e toda a família, todos aqueles que pertencem àquela empresa, serão afetados de maneira muito séria. Então, tudo que vira urgente não é bom. Tudo que é planejado é bom. Então, aí entra um aspecto, um requisito importante. Porque muitas vezes o fundador não pensa. Ele ainda é jovem, ele tem 40 e poucos anos, ele está envolvido com a empresa dele, ele está cabeça enfiada no operacional, ele não consegue sair de lá, ele está casado com a empresa dele, até a família está sentindo falta dele, né? Presença do pai, presença do esposo. Não, ele é o provedor. Mas não basta, né? Ele tem uma dimensão que não é só da empresa, ela tem uma dimensão familiar, ele tem uma dimensão pessoal. Então, a primeira geração constrói, e se a segunda não tiver essa visão estratégica, esse plano para profissionalizar a empresa e possibilitar a sucessão, a segunda geração está despreparada, ela quebra a empresa, ela destrói a empresa. Por quê? Nós temos dois tipos de filhos. Eu tenho, você tem, qualquer um, empresário tem. Nós temos filhos que são consumidores e a maioria hoje está sendo criada para ser consumidor. Porque, como eu disse, o empresário está com a cabeça voltada lá para a empresa dele, para a sobrevivência. No nível de sobrevivência. Ele não avança. Se eu não fizer, ninguém faz. Não tem como formar equipe, porque ninguém presta e vai assim por diante. Esses mantras dele. Certo? E eu não digo que ele está errado. Tá certo, porque ele já se frustrou, já quebrou a cara, já se ferrou muitas vezes. Mas tem solução, sim, tem um caminho, senão ninguém cresceria. Ninguém iria para o próximo nível, né? Então, aí ele precisa de ajuda de alguém para fazer ele caminhar para um outro lugar dentro da empresa, que é o estratégico, né? Mas, voltando, hoje, a dificuldade maior é de um empresário ter um filho que queira ir para a empresa, que queira se envolver com a empresa, que queira ser o sucessor. Porque a maioria dos filhos são consumidores, estão recebendo tudo de mão beijada. Eles não são ensinados desde pequeno a buscar, a ser desafiado, a fazer uma troca com os pais. Olha, se você fizer isso, você ganha isso. A ser, ter uma visão de negócio, de troca, certo? Então, aqui fica o alerta para você que pode estar nesse lugar que eu estou dizendo. Se você quer ter um sucessor, você crie filhos provedores.
Porque o filho que é consumidor, quando entra na empresa, porque o pai acha que esse filho vai crescer ali, ele não respeita a hierarquia, ele não respeita aqueles que vieram antes, ele entra nos lugares que não são deles, ele não respeita nem o pai da empresa. Então, é muito importante a gente ver nas empresas que têm mais tradição, que são mais robustas, que cresceram, existiu sim uma preocupação em preparar um filho, preparar um sucessor. Ninguém foi jogado ali. Porque enquanto a empresa não tem um tamanho suficiente para até ter pessoas no comando que são profissionais especializados, né? O caminho é alguém da família. Possa estar representando essa família, representando o fundador, dando continuidade à visão do fundador, à missão do fundador e os valores que ele estabeleceu para o seu negócio. Então, está aqui uma dos grandes problemas de sucessão. O segundo problema de sucessão é que, mesmo que traga alguém para dentro da empresa, que seja um filho provedor, o fundador não está preparado para lidar com esse filho. Ele não está preparado para lidar e preparar esse filho para suceder, porque ele não quer largar o osso. Então, esse filho tenta trazer alguma ideia, ele fala, não, 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 segue aqui. Ele tenta trazer algo diferente, não, 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 agora não, mais tarde. E já aconteceu comigo. Esse filho se frustrar, perder a motivação, até despreparar e se retirar. Isso é muito sério. Isso é muito sério também. Mas vamos lá. Eu digo que tem 4 destinos para uma empresa. Familiar, né? Que ainda está no nível família, né? Que se profissionalizou. Quebrar, isso é muito comum no Brasil, de 2 a 5 anos, muitas empresas quebram, certo? Segundo, sim, né? Ter um plano de sucessão, preparar a sucessão para que venha alguém da família para dar continuidade nessa empresa. E mais, traga essa ideia de profissionalização para que ela possa se perpetuar, ser competitiva e continuar no mercado. Muito bem. Aqui a Poliana está colocando, eu trabalhei em uma empresa que havia 4 filhos sendo preparados para a sucessão. Eu treinei o mais novo, 17 anos. Foi o único capaz de assumir e hoje ele é presidente. Que lindo! Parabéns, Poli. Parabéns, querida, por esse trabalho. E eu sei que é um trabalho muito difícil, muito difícil. Começa pelo fundador, a mudança de mentalidade do próprio fundador, porque os papéis às vezes se confundem, pai com filho, filho com pai, os conflitos da família, né, nas relações que foram construídas. Perfeito, Poli. Parabéns. Então, empresa, 4 destinos, né? Empresa quebrar, a empresa ter um plano de sucessão. Quando não há possibilidade de ter um plano de sucessão, qual é a solução? É criar um valor para essa empresa, valuation, para que ela se torne uma empresa atrativa e que possa ser vendida.
Ah, mas eu não quero isso, então vai morrer com ela. Então, o quarto, o fundador morre com ela. Ele morre, a empresa morre junto. Ponto final, né? Que é um grande desperdício, né? Todo aquele esforço, tudo aquilo que ele construiu, todos os perrengues que ele passou, por uma questão de falta de uma visão estratégica, falta dele abrir a mão, né, para poder ir para um outro caminho, ele ir para um outro caminho também, para um lugar mais estratégico, onde ele vai ter mais espaço na vida dele, que ele vai poder passar a experiência dele para outros, formando líderes, formando um sucessor, ele ficar preso ali, casado com a empresa dele, agarrado na empresa dele, e muitas vezes a família está indo também junto. Então é isso. A responsabilidade nossa é muito grande, como mentores, como consultores nesse sentido. Então, são 4 destinos que uma empresa tem. E eu vejo como um dos maiores problemas, vou repetir, para a perpetuação de uma empresa, é essa visão estratégica de longo e médio, né? E de longo prazo. Em um determinado momento, a empresa tem que parar, o fundador tem que parar. Espera aí, eu estou envelhecendo. Espera aí, eu quero sair um pouco, eu quero ter mais espaço. E olhar para a empresa dele e falar, nossa, não tem ninguém que possa me substituir. Ou seja, possa ser dono dessa empresa, né? Que possa representar a família. E aí sim, preparar um plano de sucessão. E se não for possível, aumentar o valor do negócio para a venda do negócio. Então, a pergunta que fica aqui: sua empresa familiar enfrenta desafios para equilibrar relações, pessoas, objetivos de negócio? Se você está nessa situação, você não sabe como lidar com isso, você tem sim caminhos, pessoas que possam te ajudar. Então, se a gente for fazer um resumo das causas principais desses conflitos, eles estão ligados, então, ao desconhecimento dessa dimensão sistêmica das leis que atuam dentro do sistema, ou seja, a violação dessas leis, essa falta de visão de longo prazo, que inclui a sucessão, agora entra no nível de gestão, diretrizes claras que muitas vezes esses empresários não têm para que possa estabelecer uma gestão profissional com métricas claras. E a maioria das empresas ainda está na gestão doméstica dessas empresas. Outra coisa que é causa de muitos desafios, conflitos, quando há pessoas da família já dentro da empresa, fazendo funções. Não existe ainda uma visão de sucessão, mas pessoas que foram trazidas, né, da família, traz o Pedrinho, traz o João, traz a Maria, decisões tomadas em critérios familiares, não profissionais, ou seja, em competência, em habilidade, em perfil, né? Porque se mistura tudo, vou pegar o filho da minha irmã, trazer para dentro da empresa, né? Tem que ter um programa, então, para trazer essas pessoas. Um programa em que passa por um estágio, passa por um desenvolvimento profissional, passa por desenvolvimento de competência, para dar certo, gente. Senão é tudo muito amador, tudo muito jogado. Ontem, eu atendi uma empresa na consultoria exatamente sobre essa questão, né? Que a gente vai trabalhar para resolver. Outra coisa, é falta de regras claras para a gestão. E a
extração excessiva de recursos para misturar família com negócio. Ou seja, o dinheiro da empresa e da família é um só, né? Extração excessiva de recursos para sustentar diferentes membros da família. Eu já tive situação que o empresário falava assim, mas eu não tenho retirada, Pisol. Ah, não tem? Vamos olhar para isso. Chamava lá o tesoureiro, ou o cara do financeiro, ele está me dizendo que ele não tem retirada. O cara já olhava para mim, eu sabia, né? O cara tinha casa, cada filho tinha um carro, a mulher vivia um padrão alto. Como tem retirada, né? Isso não nasce, isso não cai do céu. Aí fomos verificar as retiradas que ele fazia para pagar a prestação de carro, escola dos filhos, ah, os excessos gastos pela esposa com beleza, enfim, com questões de estética, né? Ah, as escolas, né, cara dos filhos, cada um tinha um carro, e cada um pagava seguro, e cada um pagava PVA, cara, cada um tinha mesada, né? Então, eu lembro que nessa consultoria, eu sentei com ele, e o que que acontece, né? O homem, ele não compartilha com a mulher a realidade da empresa. Ele esconde essa realidade. E ele vai levando até o ponto que a água bate na bunda, certo? Que não tem, começa a perder o crédito, começa a atrasar compromisso, né? Só que a família ele preserva. A empresa está quebrando, mas ele está preservando o padrão da família. Então, eu lembro que eu orientei ele ter uma conversa muito séria com a esposa, com os filhos, apresentar a verdadeira realidade, porque ele também estava a ponto de ter um infarto, coisa familiar. Né? Os filhos, todos consumidores, estavam nem ali, não estavam nem sabendo o que estava acontecendo com o pai. Né? A mulher também estava alienada da verdadeira realidade, porque tinha tudo que precisava. E eu orientei ele como deveria agir com a família. Só que ele não seguiu o que eu falei. Ele chegou na casa dele e falou: Bom, pessoal, agora acabou a farra aqui. Mulher, acabou isso, filho. Foi um caos geral. No outro dia, eu estou lá trabalhando na empresa, dando a minha consultoria. A mulher entra na sala e acaba comigo. Fala um monte de coisa para mim, né? Dizendo que como você vai interferir na minha família? Eu escutei calado, não tinha o que falar, bateu a porta e foi embora. Eu falei, o que você falou para tua mulher, meu amigo? Né? Aquilo que você tinha que ter feito antes, você quis fazer de forma toda errada. Então, me desculpe. Eu me levantei, falei, eu não tenho, vocês não têm postura para viver uma consultoria de gratidão, saí e fui embora. Foi uma das situações muito difíceis que eu passei. Então, trabalhar com empresa familiar é isso, né? Quem sabe eu faria diferente hoje, com a minha experiência, né? Quem sabe naquela época eu não tinha experiência suficiente para lidar com isso, né? Mas hoje eu tenho, né? Tenho até inteligência emocional demais para lidar com situações difíceis e complicadas. Então, os conhecimentos da dimensão sistêmica, das leis que atuam no sistema, vou explicar já já. Falta de uma visão de longo e médio prazo que inclua sucessão, diretrizes claras, gestão profissional, decisões tomadas com base em critérios familiares, em vez de competência, de meritocracia, em vez de critérios profissionais, e a falta de regras claras, né, para a gestão, no sentido de não misturar a empresa com... O que teria que ter feito ali? Ter
uma retirada prolabore que a empresa suportasse, R$ 20.000 por mês, tá? Dentro desses 20.000, a família vai ter que viver. Amanhã eu posso tirar 50, porque a empresa voltou a crescer, está dando lucro, tá? Tira 50. Ou tiro 20, no final do ano vejo quanto deu de lucro, distribuo uma parte disso para a família, para construir patrimônio, né? Falando em construir patrimônio, existe hoje uma orientação. Vamos dizer que você tem um filho que está estudando muito bem, está numa escola de reputação, tal, você está investindo nele. Ele não quer ir para a sua empresa. Não é o sonho dele ir para a sua empresa. Existe uma orientação de grandes consultores. Tá, então vamos construir valor para essa empresa, para ser vendida, tá? E esse filho deve ser preparado para gerir o patrimônio da família, que seria uma das soluções quando não tem ninguém para suceder, quando não tem um filho que queira, que goste daquilo, porque primeiro não foi estimulado, segundo não quer seguir uma outra carreira, né? Então, há essa saída estratégica que é preparar o filho para ser o gestor, né, através de uma holding, através de estratégias que se montam, né, para gerir o patrimônio da família. O dinheiro, fruto de muitos anos de empresa, foi sendo investido em patrimônio, em renda, em negócios, e também o dinheiro que chega pela venda da empresa para ser bem investido. Ok? Mas isso é assunto para um outro negócio. Vamos seguir? Vamos seguir. Então, nós falamos dos principais desafios e que se confunde com os principais conflitos também, né? Então, conflito de papéis e hierarquia. Primeira coisa que na visão sistêmica a gente faz é a lei de ordem e hierarquia. Daqui a pouco eu explico. Dificuldade de separar questões emocionais das decisões empresariais, que se traz questões, conflitos emocionais de relacionamento para dentro da empresa, quando tem parentes, quando tem filhos já dentro da empresa. A resistência do fundador para profissionalizar, é normal isso acontecer, tá amarrado lá na empresa, não abre. Dificuldade de criar sucessão, como eu disse, continuidade entre gerações. Dificuldade de encontrar sucessores em função de filhos consumidores e filhos provedores. Dificuldade de aceitar entregar o comando ou delegar o sucessor da empresa e pedindo que ele se desenvolva, cresça, se preparando para suceder e assim gerando uma grande frustração nessa pessoa que acaba desistindo desse sonho, desse objetivo. E tudo isso pode ser resolvido através de um consultor, através de uma mentoria. Porque ele não consegue sozinho olhar para isso da forma que eu estou estruturando e olhando agora com vocês. Cláudia, ok, Cláudia, deixa eu só concluir. Daqui a pouco a gente abre para você participar, tá? Vamos lá. A visão sistêmica para entender os conflitos. Então, aqui entra as leis ou forças sistêmicas que atuam dentro do âmbito empresarial. Primeira lei é a lei de pertencimento. O que é o Bert que trouxe, que decodificou essas leis, inicialmente para o campo familiar, e depois ele trouxe também, ele mesmo trouxe
para dentro das empresas e eu me especializei, né? Junto, ao lado do meu professor, do meu mestre, numa escola que eu participei, o mestre Hilário Trilho, que é um grande constelador familiar, um grande constelador empresarial. Eu tive 10 anos ao lado dele, me preparando, atendendo pessoas, mentorando, dando aula, constelando. Isso me deu um laço muito grande, gratidão a ele ter sido meu mestre. Então, a lei de pertencimento diz, primeira lei, que todo aquele que pertence ao sistema ou que pertenceu tem um direito a um lugar. Então, imagine, aquele que pertenceu. Aqueles que vieram antes é que, na verdade, trouxeram essa visão, trouxeram manifestar essa empresa no mundo. Eles devem ser considerados, porque dentro do sistema a energia deles está presente. E qual é o grande problema de violação sistêmica? Quando eu não reconheço aqueles que vieram antes. Outra pergunta que se faz, da onde veio o dinheiro? Quem é o fundador? Quem trouxe a visão? Tudo isso é importante numa consultoria sistêmica. Porque muitas vezes isso está confuso, não está claro, isso não está no lugar que deveria. Então, lei de pertencimento, isso. E todos aqueles que pertenceram ou que pertencem têm o direito a um lugar. Ponto final. O que quer dizer isso? Que o sistema não aceita esquecimento, exclusão. O sistema não aceita exclusão. Vamos dizer um colaborador importante para a empresa que sofre uma injustiça e é excluído. O sistema não aceita. E quando isso acontece, conflitos surgem, tensão surgem do nada. Não é do nada. Para sinalizar que algo precisa ser visto, algo precisa ser corrigido, algo precisa ser incluído. E tem todo um processo que não me cabe explicar aqui como sistemicamente a gente corrige e resolve essa situação. Mas você vê como é importante despedir uma pessoa, tem que ser da forma sistêmica correta dentro da empresa. Olhar para aqueles que vieram antes, incluí-los, né? Respeitá-los, reverenciá-los, é fundamental para aqueles que estão diante da empresa hoje. Para um sucessor, essa visão sistêmica, respeitando o pai, o fundador, aquele que veio antes, uma reverência a eles, que eles são maiores, eles é que abriram o caminho. Então, empresas sistêmicas, elas respeitam isso. Você vai ver que em grandes empresas que têm a visão sistêmica, tem um lugar lá na história, só para a história. Fundador, os primeiros que chegaram ali, certo? Aqueles que ajudaram a empresa a caminhar no mercado, a se fortalecer, a ser o que é hoje. E aqueles que estão hoje atuando devem reverenciar os que vieram antes, porque a força vem deles. Devem reverenciar a visão deles, devem reverenciar o propósito deles, devem reverenciar os valores deles. Então, uma empresa precisa criar uma cultura baseada na essência, na fonte, naquilo que veio antes. Segundo a lei de ordem e hierarquia, isso vocês entendem, né? Por quê? Porque existe uma hierarquia, existe o lugar de cada um, existe um líder maior, abaixo do líder vem alguém, abaixo desse alguém vem, existe toda uma hierarquia. Tem algo importante dessa lei de hierarquia, que diz o seguinte: vamos dizer que eu quero contratar um diretor para um cargo no primeiro nível, e que nessa empresa existem outros diretores, outras pessoas.
Se esse diretor que está sendo contratado para estar acima desses outros da forma de função hierárquica, não respeitar aqueles que vieram antes, não vai ter sucesso, vai ter problema. E isso eu provo em muitas situações que eu já vivi. Se eu não me sentir que eu sou o último, embora eu tenha uma, uma autonomia, um poder maior de decisão, os outros não vão me respeitar. Mas se eu entender que eu sou o último, respeitar aqueles que vieram antes, e conectar com a energia deles, com a experiência deles, eu vou ter a bênção deles para realizar o melhor trabalho que eu possa fazer dentro da minha função e da minha competência. Essa lei de ordem tem outra vertente também, que diz o seguinte: a área da empresa for mais relevante num determinado momento, vamos dizer assim que num determinado momento a empresa está precisando vender, abrir mercado, captar novos clientes, atingir uma meta de venda que traz equilíbrio financeiro, econômico para o negócio. Aquela área passa a ser relevante. E todas as outras vão estar ajudando, trabalhando, focando toda a energia para que aquela meta, aquele projeto possa acontecer, se tornar realidade, atingir, conquistar. Então, temos aqui uma ordem cronológica, que eu expliquei, temos uma ordem de relevância. E a terceira, acho que vocês entendem com mais facilidade, que é a de troca, de equilíbrio. Né? Se eu dou mais do que eu recebo, há um desequilíbrio. Isso vai gerar uma tensão, um conflito. Se eu recebo mais do que dou, desequilíbrio. Se eu prometo para o meu cliente uma entrega X e entrego Y, desequilíbrio. Isso gera consequência, né? Gera, muitas vezes, uma empresa que não engaja as pessoas, colaboradores, dentro de um equilíbrio de troca, eles não permanecem, eles ficam, eles saem. Outros chegam, sentem, vão embora, não conseguem reter as pessoas. Então, é importante saber também que não é só, vamos tirar, né? Não. Vamos ver como a gente pode engajar. E engajamento significa equilíbrio entre um salário justo, um reconhecimento pela produtividade, ou seja, uma recompensa pela produtividade e um reconhecimento daqueles que foram mais relevantes naquele período. Isso engaja, isso traz o quê? Traz um ambiente harmonioso, feliz, alegre na empresa. Poderia falar de um monte de conflitos, conflito entre sócios, por exemplo, né? Os sócios não estão mais olhando para a empresa, estão mais preocupados consigo mesmo, né? E deixam os interesses pessoais estar acima dos interesses da empresa e começa a tirar da empresa mais do que deveria, certo? Começa a não cumprir aquilo que é o lugar deles para que a empresa possa fazer o que tem que ser feito. Isso é um desequilíbrio. Conflito entre casais, mulher, homem, mulher, que são sócios, certo? Traz esse conflito de dentro das relações para dentro da empresa. Ah, mas a gente tem que ser profissional. Mentira, não existe. Não existe. Conflito vem. E as relações dentro da empresa ficam péssimas. E aí os outros colaboradores sentem isso. E tudo isso vira um caos, se não for resolvido antes, lá atrás. Então, essas três leis, elas atuam automaticamente. E quando acontece algum desequilíbrio dessas leis que geram as causas desses problemas, desses conflitos, certo?
é preciso alguém com experiência sistêmica ir lá fazer uma intervenção sistêmica, através de uma constelação, onde a gente vai identificar as dinâmicas que estão ocultas por trás dos problemas, dessa queda de resultado, corrigir, mostrar o caminho de solução para que a gestão operacional estratégica possa fazer a parte dela e fazer o que tem que fazer. Então, existe uma lei maior acima dessas três que diz o equilíbrio do todo em primeiro lugar. Então, essas leis exatamente estão ali para trazer esse equilíbrio, para corrigir o desequilíbrio, certo? E quanto mais consciência dessa inteligência sistêmica nós tivermos, mais a gente vai viver em sintonia, em harmonia com esse sistema, com essas leis. Ok? E aqui eu digo o seguinte: o passado nutre o presente e o futuro. Por isso, respeitar aqueles que veio antes é importante. Você que é profissional, você sai de uma empresa, vai para outra, você tem que incluir aquilo que veio antes. Porque aquilo que veio antes proveu você, te deu lastro, te deu experiência para você seguir para frente. Se você exclui aquele que veio antes, você não tem chance de sucesso. É a lei sistêmica atuando de forma visceral, né? Ela não escolhe, ela não seleciona, esse é bom, esse é ruim, ela atua, ela é automática. Vamos seguir aqui. Então, as dicas práticas que eu posso dar para você que é empresário, para profissionais que atuam, né, nas empresas, é estabelecer uma estrutura hierárquica aonde fique claro o lugar de cada um, desde o líder até a pessoa que faz limpeza lá no pátio. Desse lugar para onde essa pessoa deve olhar, o que é essencial olhar. Porque se ela distrai, se ela deixa de olhar para o essencial, ela não está fazendo a parte dela como deveria. Então, tem que ficar muito claro as funções dela, quais as responsabilidades dela. E mais, quais as competências necessárias e as que precisam ser desenvolvidas. Porque as pessoas precisam crescer. A empresa precisa criar um ambiente que vai ajudar as pessoas a também desenvolver competência, um espaço para ela crescer, para sair desse lugar e para o próximo, né? É muito importante. E aqui a gente começa a implantar uma visão profissional. Estabelecer diretrizes claras para as lideranças com metas e estratégias para cada área da empresa. Gestão, com diretrizes, com metas, com estratégias. Porque meta, por ela só, é estéril. Não adianta você ficar olhando a meta. Você tem que ter o comportamento que vai gerar o resultado que você deseja. Então, a estratégia é o quê? A ação direcionada para um objetivo. E, junto disso, é importante estabelecer métricas para avaliar o desempenho de cada área em relação ao resultado desejado. Quarto, avaliar e ajustar o equilíbrio de troca entre os membros da empresa. Geralmente, esse desequilíbrio de troca tem a ver com uma visão, como é que eu falo? Uma visão de escassez, uma visão de pequena, né? Primeiro para mim, depois para o outro. Não, tem que haver algo justo, algo equilibrado. Você tem que criar um sistema de engajamento com os colaboradores que baseia em três pilares: salário justo, recompensa pela produtividade. Então, tem uma meta. Olha, a equipe alcançou a meta, tem que ter uma recompensa por isso. Isso motiva, isso cria mais sinergia. Próximo passo, reconhecimento, que é o terceiro pilar, que é reconhecer as pessoas que foram relevantes naquele determinado período, para que sirva de exemplo para outros,
para que sirva aqui de exemplo, não, para que sirva para as pessoas entenderem que alguém está olhando para tudo isso. E, finalmente, estabelecer uma cultura com uma visão clara sobre para onde a empresa deseja ir. A missão e os valores, que muitas vezes fica dentro da gaveta, fica na cabeça do fundador. Então, alguém tem que extrair isso, criar uma identidade corporativa. Quando alguém entra nessa empresa, ou o próprio parente, sucessor, seja lá quem for, entenda que aquela empresa tem comportamentos e valores que precisam ser respeitados, tem um propósito, tem uma visão de médio e longo prazo e tem um propósito claro e que todos têm que estar alinhados a essa identidade. Muito bem. Dicas e conclusões finais, estratégia sistêmica e gestão para resolver conflitos. Então, a constelação empresarial e o diagnóstico sistêmico, que é uma ferramenta incrível para a tomada de decisões complexas, para a tomada de decisões no dia a dia, certo? Para identificar dinâmicas ocultas que influenciam a organização, é essencial para a própria gestão estratégica e operacional. A mediação, comunicação consciente, né? Regras claras, né? É importante o diálogo que respeite os vínculos familiares, mas que estejam orientados para o profissionalismo. E aí uma identidade empresarial clara, valores claros, com o lugar de cada um, né? Baseado em habilidades, competências, para que não fique algo vinculado ao lugar que a pessoa tem no sistema. Definir papéis e responsabilidade com base em habilidade, não nos laços familiares. Muito difícil. Isso depende muito da cabeça do fundador. Se ele vai te ouvir para a gente seguir por esse caminho. E ele não faz porque tem medo. Ele já não está bem lá no sistema familiar. Ele tem medo de criar conflito. Mais conflito ainda. Então, tem as formas certas de fazer e a parte sistêmica, constelação, diagnóstico, ajuda muito. Plano de sucessão sistêmico, que seja respeitando as ordens do Hellinger, garantindo que a passagem de poder siga a hierarquia. Mas não só siga a hierarquia, que esteja com a pessoa certa. Que esteja com a pessoa certa. Ok? Então, vamos para finalizar. Eu peço que... Eu vou aqui para finalizar. Quem que pediu para aceitar? Agora eu vou ter que achar aqui. Aqui. Cláudia. Cláudia. Deixa eu ver aqui. Estou conseguindo aqui. Acho que é a Cláudia. Cláudia, você quer comentar alguma coisa, Cláudia? Estou aqui, não estou vendo as pessoas, estou vendo uma só aqui. Tem alguém que gostaria de, então, bate-papo comigo? Ou está tudo bem? E aí a gente vai encerrar. Já estamos no horário, né? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu só queria, antes de terminar, que continue me seguindo aqui no canal. E você que pode estar vivendo esses conflitos na sua empresa, ou que quer se preparar para evitá-los, né? Saber mais como fazer isso.
Entre em contato no direct comigo e vamos marcar um diagnóstico gratuito. Gratidão pela participação de vocês. Um grande abraço.